alguns bloqueios que nos impedem de viver uma vida extraordinária, uma vida plena. Um deles é o medo. Eu vou contar a história de Pedro, que era um dos discípulos de Jesus. Ele tinha acabado de ver o milagre que Jesus fez sobre a multiplicação dos pães. Então ele estava cheio de fé, ele estava extasiado. E eles estavam na embarcação, em alto mar. Era noite, tudo escuro. E os discípulos e o barco batia, as ondas e o vento batiam forte contra o barco. E não era um barco de 60, 80 pés, era um barco pequeno. E quanto menor a embarcação, maior a instabilidade. Parece que quem está em alto mar sabe, fala, meu Deus, meus dias estão contados, né? Você já passa mil. Nisso Jesus veio andando sobre o mar e eles viram e ficaram aterrorizados, falaram, é um fantasma! E eles estavam com medo, a Bíblia diz. E aí Jesus falou assim, coragem, sou eu, não tenha medo. E aí Pedro falou assim, se és tu mesmo, Senhor, então me chama, que eu vou andar sobre as águas e eu vou até você. E aí Jesus fala, vem! E aí o que ele fez? Imaginou a empolgação de Pedro, porque ele acabou de ver mais um milagre, né? Viu a multiplicação dos pães, viu o Jesus, que era amigo dele, andando junto, um ser humano andando sobre as águas. E ele falou, não, me chama que eu vou, tô dentro dessa, pode me chamar que eu acredito. Ele estava cheio de fé, porque Deus deu um comando para ele. E aí ele pegou, saiu do barco, imaginou ele saindo do barco, a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. E aí ele olhou e indo na direção de Jesus, ele estava cumprindo o propósito, aquilo que Jesus mandou. E aí ele olhou, vento. O vento são as circunstâncias da vida. O que a gente reflete? Nós somos o Pedro, nós somos aquele que está cheio de fé. Qual é a direção que Deus te deu? Qual é o comando que Deus te deu? Qual é o passo que Deus queira que você dê? Para você andar sobre as águas, para você viver o sobrenatural, você viver milagre na sua vida, você vê algo extraordinário, um milagre de Deus acontecendo, mas se você está indo, vivendo o sobrenatural e de repente você olha as circunstâncias, eu não sei qual é a circunstância que você se encontra, se é um ambiente que você tá, as pessoas ao seu redor que te tentam entulhar os seus sonhos, ou se são palavras ruins, são maldições que alguém desejou para você, ou algo que aconteceu, ou um resultado de exame. E aí ele ficou com medo. Pedro ficou com medo e passou o quê? E começou a afundar, ele começou a viver o natural. E o medo que paralisa os milagres de Deus acontecerem na nossa vida, o medo que paralisa da gente avançar, caminhando, vivendo o sobrenatural, cumprindo os propósitos e os planos que Deus tem para nossa vida. Então, qual é o medo que você tem? Qual é o medo que você precisa desbloquear da sua vida? Qual é o medo que tem te aprisionado, que tem te impedido de avançar na vida, de alcançar os planos maravilhosos que Deus tem? O medo de fracasso? O medo de você ser incapaz? O medo de não conseguir? De ser impossível? De não ter a condição financeira? De não ter a provisão? Sabe como vencemos o medo? Enfrentando. Encare com a verdade. Traz uma verdade, porque quando aconteceu isso, Pedro começou a afundar e ele falou, Senhor, me salva! E Jesus imediatamente estendeu a mão para ele. Ou seja, ele não precisou caminhar até ele não saiu a socorro. Deus sempre está ao seu lado, Ele está junto com você. Se Ele mandou você ir, vá. E sabe o que Deus falou para ele, que Jesus falou para ele? Falou, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que eu e você, nós duvidamos quando Deus dá um comando pra gente? E que pra gente não escutar isso de Deus, que nós tenhamos fé. Tenha fé e avance, dá o primeiro passo, sai do seu lugar, vá, encare e viva o sobrenatural. Se Ele te falou, Ele estará sempre ao seu lado. Apenas enfrente o medo e creia. E Deus fará milagres na sua e na minha vida.